Seria interessante trazer, eu acho que para as pessoas entenderem até na vida prática como é que funciona esse trabalho, talvez algumas ferramentas que você utiliza para fazer esse trabalho. Seja o trabalho, vamos chamar de mineração inicial de extração de dados, mas até de correlação. Como é que você estrutura tudo isso? Que ferramentas você utiliza para fazer esse tipo de investigação no mundo digital? Tá, essa é uma pergunta interessante e a gente começa a falar, às vezes, até um pouco sobre inteligência artificial, né? Então você tem as ferramentas básicas, que são aquelas que te trazem informação. Então eu vou pesquisar, por exemplo, um SPC, vou pesquisar um Serasa, vou pegar um cartório. Mas essas informações que você baixa são informações que você ainda tem que analisar. Isso é uma coleta de informação. Hã? São informações brutas, tá? Existem ferramentas, e aí com inteligência artificial, às vezes até programação, e as minhas ferramentas, na maioria das vezes sou eu que programo, que elas fazem essa busca automática. Então, elas trazem todos os dados brutos. Então, essa é uma parte. A coleta de informação é a primeira etapa. E aí, você tem a segunda parte, que é a análise. Tá? A análise também são ferramentas que eu utilizo, mas ela envolve, às vezes, indexação de provas, que é o que o Lorenzo vai falar. Então, são ferramentas para você coletou um grande número de provas e você conseguir identificar rápido. Eu vou dar um exemplo do que é indexação de provas. O Google, ele é o maior indexador de provas. Então, ele lê todos os websites e ele faz um dicionário reverso, ou seja, a palavra e quais websites elas estão aparecendo. Tá? Então, quando você busca uma palavra, propriedade intelectual, ele vai te mostrar por relevância quais sites são mais importantes. As ferramentas de indexação elas fazem justamente isso, só que num nível dos documentos que a gente tem, local. E algumas vantagens é que a gente usa ferramentas adicionais de inteligência artificial para, por exemplo, ler imagens. Tá? Então, se eu tenho um caso que tem muitos comprovantes bancários, aí já teve a busca e apreensão, a gente tem ferramentas que elas leem lá, quando você não conseguiria consultar normalmente no computador, mas elas leem os comprovantes bancários, porque às vezes a gente faz o comprovante, tira a foto e manda para a pessoa, e aí eu posso buscar por algumas palavras, por exemplo, depósito e o nome do banco. E aí eles veem todas aquelas informações, todas as imagens que tem o nome do banco, que tem a palavra depósito ou transferência, ou número PIX, da conta. Número da conta, exatamente. Número de telefone, a gente busca também por número de telefone, se tem algum suspeito. Então, essas são algumas. E aí a gente se utiliza de algoritmos de inteligência artificial para, algumas vezes até, você tem que fazer um mapa de relacionamento deles. Então, olha, esse telefone, por exemplo, ele foi usado por essa pessoa, por aquela pessoa, ou aquele endereço está nesse contrato social, está no outro contrato social. Então, se você for analisar isso manualmente, demora muito tempo. Normalmente você coloca numa ferramenta e esse chama um algoritmo de grafos. Tá? Então ele te mostra exatamente os relacionamentos das entidades, entidades são nomes de pessoas, são endereços, são nome de empresas, são telefones. E aí você pode até brincar um pouco falando, quando você tem um caso muito grande, fazendo cálculos de probabilidade. Olha, eu tenho todos esses casos assim. Qual probabilidade, quais casos estão mais relacionados? E aí você faz um cálculo, que é a mesma questão das ferramentas do Google, e eles te trazem mais ou menos o caminho aonde investigar.